né, e como se estamos bem, né, e se podemos progredir mais ainda com essa política que gerou essa nossa posição na produção de alimentos do mundo. Bom dia, Sérgio. Obrigado pelo convite. Bom dia também ao Daniel e ao José Gomes, que compartilham essa tela com a gente. É realmente uma satisfação poder falar de produção de alimentos no Brasil. Todo mundo reconhece, não só no país como fora, de que nós damos um salto gigante ao longo desses últimos 50 anos. Vamos lembrar que em 1970, quando a nossa produção de grãos, por exemplo, era de 20 milhões de toneladas, e hoje se aproxima de 300 milhões de toneladas, que alguma coisa aconteceu durante esse período. Eu gosto de dizer que a década de 70 é a década da virada do agronegócio brasileiro. Efetivamente, a partir de 70, aconteceram muitos avanços que nos levaram a essa condição de ser, hoje, o segundo maior exportador de alimentos e, como o Sérgio falou, é possível que dentro de 10 anos sejamos o maior exportador de comida. A verdade é que, na década de 70, que foi quando a Embrapa foi criada, havia uma preocupação muito grande com o pagamento pela comida que nós tínhamos que importar. O Brasil não é autossuficiente em alimentos. Hoje, ele produz 6 vezes mais do que ele consome. Então, é um salto gigante, realmente. E o que aconteceu nos anos 70? Bom, um grande avanço foi a entrada da soja no agronegócio brasileiro. Ela realmente foi o motor que impulsionou o agronegócio a partir da década de 70, quando, lá em 1970, produzimos 1 milhão de toneladas. No final dessa década, já estávamos com 15 milhões de toneladas, perdão, 10 milhões de toneladas. E os 133 milhões de toneladas, e junto com a soja caminhou o trigo, o milho, e milho e soja significou carnes, e hoje a carne é o nosso segundo produto agrícola que mais gera dividendos para a economia brasileira. Mas voltando aos anos 70, houve aquela primeira crise do petróleo, em 1970, que obrigou o governo a gastar recursos que ele não imaginava. E se deu conta que um país do tamanho do nosso, com o potencial de produção que ele tem, era inaceitável que ele estivesse importando alimento para a população. E foi ali, então, que o governo do Geisel, na época, ele constituiu um grupo de trabalho para examinar o que estava acontecendo realmente na nossa agricultura, que ela tinha opa, deu interferência aqui. Então, foi feito um estudo e se concluiu que a nossa pesquisa agropecuária era lenta, burocrática e disfuncional. Foi ali que se decidiu, então, de criar uma empresa mais dinâmica, menos lenta e mais financiada. E surgiu, então, a Embrapa, que não sozinha, obviamente, mas a partir de então, houveram grandes mudanças, principalmente na produtividade do agro brasileiro. Não tanto a partir da década de 70, mas a partir da década de 90, é quando houveram os maiores avanços na produtividade da agricultura brasileira. E quais foram os desenvolvimentos tecnológicos que mais impactaram a nossa produção agropecuária?
Bom, uma, obviamente, foi o desenvolvimento do cerrado, quer dizer, desenvolvimento de tecnologias que permitiram que o cerrado, que era uma área infértil, ácida, improdutiva, pudesse ser transformada no que é hoje o maior celeiro do país. É onde está a maior concentração de grãos, fibras e carnes. E a tendência é de que essa realidade cresça ainda mais, dado o potencial e a qualidade realmente daqueles solos. Bom, além do desenvolvimento do cerrado com tecnologias que viabilizaram a produção naquela área, nós desenvolvemos a soja tropical. Soja, até os anos 70, era produzida em países com clima temperado ou, no máximo, subtropical. Então, no Brasil, era possível produzir soja no extremo sul. Hoje, nós produzimos soja a 0 graus de latitude. Por isso que eu falei, soja tropical é um jeito de dizer que desenvolvemos uma soja adaptada para regiões de baixa latitude. Outro grande desenvolvimento que impactou a produtividade, o sistema plantio direto. O sistema plantio direto foi uma revolução. Realmente, ele proporcionou aumento da matéria orgânica no solo, evitou erosão, mantém a umidade do solo, que significa que ele sofre menos com a falta de chuvas. Tem outra tecnologia que é mais recente, que é a integração lavoura com a pecuária, onde uma das melhores formas de você incorporar pastagens degradadas num sistema produtivo mais intensivo é a integração com lavoura. Então, você tem uma pastagem degradada, e nós temos muitas pastagens degradadas ainda, apesar que muitas delas cederam espaço para a produção de soja, de milho, de algodão, mas nós ainda temos áreas que precisaria realmente de uma tecnologia desse tipo que integre essa pastagem num sistema produtivo de grãos e pode depois voltar para a produção de pastagem, mas num outro nível. Aonde se alimentava um boi, passa a alimentar pelo menos 5. Então, o surgimento da Embrapa se deu como uma necessidade de implementar tecnologias de produção que viabilizassem o país a produzir mais do que ele estava acostumado a produzir. E nesse esforço, a produtividade da soja, por exemplo, foi de 1.080 quilos por hectare lá em 70, na média dos anos 70, para 3.500 quilos hoje. O arroz triplicou a produtividade, o feijão triplicou a produtividade, o milho passou de 1.700 para 6.000 quilos por hectare. Então, houve ali um avanço generalizado na produtividade de todos os cultivos, sem deixar de fora a agropecuária, que teve também um avanço impressionante, que transformou o país, que produzia, lá nos anos 70, 3,3 milhões de toneladas de carne, e hoje produz quase 30 milhões. E somos o maior exportador de carne bovina, somos o segundo maior exportador de carne de frango. Então, acho que podemos dizer que o Brasil, indiscutivelmente, teve muito sucesso na produção agrícola, principalmente através do aumento da produtividade. Porque a produtividade, lá, por exemplo, em 1990, a área cultivada era 34 milhões de
34 milhões de hectares. A produção, 58 milhões de toneladas. Bom, a área hoje dobrou, foi para 68, mas a produção foi de 58 para 278 milhões de toneladas. Um aumento muito superior que, obviamente, salvou muita área do desmatamento, considerando que esse aumento de produtividade permitiu que não se precisasse incorporar novas áreas no processo produtivo. Tivemos também o leite, que é um produto que a gente não tinha muita expressão, mas passou lá de 1974 de 7 milhões para 33 milhões de litros. Você vê que em todos os campos realmente tivemos esse crescimento impressionante. E essa eficiência produtiva fez com que a cesta básica, que lá em 1974 era de R$900, tivesse caído em 2012 para R$340. Quer dizer, reduzimos o custo da cesta básica, que é muito importante para a maioria da população brasileira, em praticamente 60%.